Pronto, seja bem-vinda. Mais alguém aqui, queridos? Todos já são. Alguém não tem apostila? Alguém não tem apostila? Pronto, alguém possa se aproximar com Carla aí, né? Ver com ela aí. Como é o nome dela? Mércia. Lembra de nós paramos, Mércia, para a gente continuar hoje? É deixando de crer, não é isso? Pronto. Oremos. Pai, graças te damos pelo teu imenso favor. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados por tamanho amor. Fomos amados mesmo sem merecermos. E é a tua palavra que nos garante que tu nos amastes. Tu nos favoreceste quando andávamos em nossos delitos e pecados. Foste lá, Senhor, sem nada para oferecermos, e o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, por este privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado por tudo, por este tempo que teremos aqui, neste lugar, por cada vida que aqui se dispôs de chegar. Senhor, obrigado porque todos poderiam estar em outro lugar, mas decidiram estar aqui para crescer na tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que são tantas as dificuldades, sentar não é fácil, ficar ouvindo durante 2 horas não é fácil, Senhor, mas a tua graça e o teu Espírito Santo nos alcançou e nos convenceu, Senhor, que sem palavra não seremos livres, porque a tua palavra mesmo diz que nós, conhecendo a verdade, essa verdade nos libertaria, Pai. Obrigado porque esta verdade, essa palavra que cada vez mais tem nos libertado do mundo e muitas vezes libertado de nós mesmos. Obrigado, Pai, por tudo. É assim que nós oramos, a tua bênção sobre esta aula de hoje, sobre aqueles que ainda não chegaram, Pai, que tu possas trazê-los em segurança para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Queridos, nós temos trazido ao longo das 3 últimas semanas, eu 2, o pastor Ari 1. Pastor Ari, acenda essa luz aí, por favor, de trás. Sobre isso, amém, obrigado. Sobre algumas introduções, alguns pontos elementares, alguns pontos indispensáveis para o entendimento do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que é também conhecido como o Evangelho da Graça. Não existe outro Evangelho que não seja a graça. Aliás, tem, mas não são segundo Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, Carlinha, e nos adverte da seguinte maneira: que se alguém, você num culto bem espiritual, numa igreja bem pentecostal, de repente baixa um anjo lá, 6 asas voando, cuspindo fogo, com espada de fogo, com chicote de fogo, falando ou pregando outro evangelho que não seja o evangelho que Paulo ensina, o evangelho da graça de Jesus Cristo, Paulo diz: seja ele considerado o quê? Maldito. Se pregamos ou ouvimos ou testificamos de outro evangelho que não seja o evangelho da graça, seja anátema, como algumas versões nos conduzem assim. Amém, Mércia? Então nós não abrimos mão de um evangelho que é baseado em favor de Deus, um evangelho que é segundo Cristo, um evangelho que é baseado na morte, na ressurreição de Cristo Jesus. Nós não abrimos mão de um evangelho que o centro é Cristo Jesus. Não abrimos mão de um evangelho que ele é o ápice, é o pilar, é o sustentáculo da verdade. Nós não abrimos mão disso, amém, queridos? Portanto, qualquer coisa, qualquer ensinamento que nós venhamos a ouvir, qualquer coisa que foi estabelecida, algum dogma, alguma cultura, alguma coisa que queira se impregnar no meio da igreja, nós vamos rejeitar isso. Por quê? Porque não tem cheiro de Cristo, porque não tem aliança com Cristo, porque não faz parte da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém?
E os irmãos aqui são testemunhas de quantas coisas ouvimos, muitas mesmo, nos púlpitos, na televisão. Irmãos, é o seguinte, hoje o negócio está assim. Você liga, seu nome é filho? Francelli? Italiano de Macaíba? Francelli. Veja bem, Francelli, olha como é que estão as coisas, Francelli. O cara liga a televisão, aí tem um apóstolo lá, um pastor, sei lá. Para você prosperar, você tem que se prosperar, Deus tem prosperado e o povo quem tem, olha, você tem que ter as coisas, você tem que ter dinheiro, você tem que ter, o homem próspero de Deus é aquele que tem coisas, tem recursos. Aí você escuta aquilo e você muda de canal. Aí tem outro crente, outro pastor dizendo assim: quem não for pobre não entrará no reino de Deus. Aí você fica olhando assim: meu Deus, o que é isso? Eu vou ficar com a miséria ou vou ficar com a prosperidade? Não é assim que a gente ouve, queridos? Nós, quando trocamos o canal, passamos da miséria para a prosperidade. Não é assim? Um prega a miséria, porque se você não for pobre, você não entra no reino de Deus. O outro disse: não, se não for rico é porque está em pecado. E qual é a verdade, queridos? A verdade é Cristo. E a palavra diz: onde estão ocultos todo o tesouro, todo conhecimento, toda sabedoria, oculta, investida nele. Então você vai ficar com quem, queridos? Com a palavra. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra, porque você nunca vai se decepcionar. Fique com a palavra, porque você nunca vai tomar o caminho errado. Fique com a palavra, porque nunca você vai desviar-se dos caminhos do Senhor. Fica no lugar onde essa palavra é valorizada, onde essa palavra é ensinada, onde essa palavra é pregada, onde o culto dura 2 horas e mais de 1h30 é na palavra. Quem está entendendo, queridos? Nós estamos hoje nos acostumando com cultos que é louvor 1 hora, é mais teatro mais 2 horas, é mais cânticos mais 40 horas, é mais 10 testemunhos. Aí diz: irmão, já vamos terminar o culto, né? Vamos ouvir uma mensagem pelo irmão fulano. Aí irmão fulano vai lá, fala 10 minutos, pronto. Aí faz o apelo, graças a Deus ainda vem 50 para frente. Quem está entendendo? Mas parece que a palavra está sendo pouco ensinada. E as pessoas parecem que estão se acostumando com isso. E nós procuramos ensinar, querido, sobretudo aqui na Missão Vida e Paz. Os irmãos já perceberam que a liturgia aqui é tão simples, não é? Tão simples. Não é? Luciano e Tainá. Ápice com louvor. Depois de louvor, tira uma oferta para o mantimento da casa do Senhor. E depois o que é? Bíblia. Palavra. Numa aula como essa, num culto como esse, a gente já começou como? Palavra. Se é ensino, é 2 horas de ensino, irmão. Quinta-feira é oração. Então bota o povo para orar. Quem está entendendo? Graças a Deus que Deus sempre tem levantado pessoas com coração que amam essa. E graças a Deus que vocês estão aqui. Isso é verdade que eu estou falando, porque você está aqui. Porque aliás você não veio ouvir outra coisa aqui, a não ser o que? O que tem motivado você a chegar aqui? A palavra. É a palavra de Deus, ouvir a palavra, ser impactado por esta palavra, ser transformado por esta palavra. Então quanto mais você ouve essa palavra, mais identificado com ela você é, mais parecido você fica. Porque com que mais você gasta tempo, mais parecido você fica. Amém? Evangelista Jetson. Amém, meu filho? Glória a Deus. Então, vamos começar hoje vindo aqui para a apostila, para trazermos um rápido vislumbre sobre essa questão que nós já falamos na aula passada. Mas eu quero enfatizar que irmãos, lembra da última aula que nós falamos aqui que existem 2 grandes correntes, a corrente arminiana e a corrente calvinista, sim ou não? Existe uma terceira corrente que não é nada. Amém? A corrente arminiana, que é de Armínio, que são os batistas,
os metodistas, os assembleianos, nós aqui. Os arminianos creem que nós recebemos o dom da salvação e precisamos zelar pela salvação e continuar firme até o fim, amém, queridos? A fim de chegarmos lá, porque a nossa salvação, a gente precisa zelar por ela e cuidar dela. Existe também uma corrente calvinista, os mais extremistas. Eu acho que se Calvino soubesse disso, ressuscitava do túmulo dele, porque levaram ao extremo de que uma vez salvo, salvo para sempre, no sentido que você é salvo, pronto, a partir de agora você pode desbandeirar, você foi salvo, meu filho, agora pronto. E a gente sabe que não é assim, amém, queridos? Levaram para esse extremo. Então eu acredito que nem todo extremo calvinista e nem todo extremo arminiano deve se observar, porque a gente deve observar a luz da palavra, amém, queridos? E também a gente não está aqui para dizer que quem tem razão é Armínio, nem Calvino, porque é uma briga que está aí há mais de 500 anos, nunca ninguém resolveu. Eu prefiro ficar com a palavra. Então eu fico com Calvino, com Armínio, no sentido de que a salvação se perde. Agora não é pregada com cuspe. Aquele negócio assim que você espirrou, pronto, perdeu a salvação. Alguém aqui peca? Sim ou não? Alguém aqui já pecou hoje, pelo menos hoje? E agora? Perdeu a salvação por isso? Não. Então ninguém anda perdendo a salvação por conta disso. Amém, querido? Mas também agora, porque você é salvo, agora você vai cair no mundo? Não vai, porque se você vai fazer isso, você precisa rever os seus conceitos de salvação. Você precisa rever o seu novo nascimento. Porque aquele que é salvo não tem mais prazer de voltar para a imundícia, de voltar a comer a lama que comia antes. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos cuidar nos extremos. Então, aqui está escrito na sua apostila, na página 6, você vê lá embaixo, que está escrito que a única forma de nós perdermos essa salvação, ou fazer com que ela perca o sentido em nossa vida, é quando deixamos de quê? De crer. Não tem outra maneira, Tainá. Quando você deixa de crer, quando você deixa de crer em algo, você simplesmente nega aquilo ali, você apostata daquilo ali. Não é um fato de você pecar, de você escorregar acidentalmente, de você ser falho, que nós somos falhos, de você errar com alguém, que você vai perder a sua salvação. É quando simplesmente você deixa de crer, você nega isso. Eu escrevi aqui que está escrito, veja bem, normalmente qualquer crente afastado da igreja, ele não deixa de crer em Jesus. Quem conhece algum desviado de Macaíba aqui? Desses que você conhece, raros, eu não acredito que você conheça nenhum que diz assim: está desviado, irmão? Estou desviado. Mas rapaz, que foi que outros? Estou por aqui com Jesus, ele pisou na bola comigo, me prometeu um negócio e não cumpriu, não quero mais saber de Jesus, eu não gosto mais, não tenho, olha, eu nego. Não, irmão, os desviados geralmente assim, estou afastado, errei, ou então começa a culpar os outros, que a maioria é assim, né? Pastor fulano, pastor Ari, rapaz, tu conhece pastor Ari, não é? Ah, você viu irmã fulana? Ah, meu irmão, são tudo bocado de traíra, são tudo bocado. Ei, aí começa. A gente começa a culpar as pessoas pelo nosso afastamento, não é assim, Luciano? Mas nunca Jesus. Aí eu creio que uma pessoa afastada, quando ela ouve a palavra, ela abre o coração e deixa que aquela palavra entre e flua, ela começa a fluir novamente nos dons e gozar do gozo da sua, e usufruir do gozo da sua salvação. Amém? Estão entendendo? Então, quando você lê isso que é bem colocado aqui, com uma pessoa que está desviada, ela não deixou de crer, simplesmente não está frequentando a igreja. Isso significa que essa pessoa está agora condenada. Quem está entendendo aí, queridos? 1 Timóteo 4:1. Vamos lá. O que diz 1 Timóteo 4:1? Eu vou ler na minha versão, você já achou? 1 Timóteo 4:1. Você conseguiu o calendário aí? Conseguiu, Messia? Primeira Timóteo 4:1 diz assim. Mas dá para a gente ver, não dá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, que nos últimos tempos,
todos apostataram da fé. É assim que diz? Diz como? Alguns. É alguns só, Tainá. Então diga comigo, salvação não é algo que se perde facilmente. Você tem que fazer um esforço muito grande para perder a sua salvação. Alguns apostatarão da fé. Alguns. Porque passam a dar ouvidos a espíritos enganadores. E eles passam a dar ouvidos a quem? A doutrinas de demônios. É uma doutrina que é contrária à sã doutrina. Quem está entendendo aí, queridos? É porque aqui em Macaíba não tem não, meu irmão. Mas o que tem de coisa que parece que é, mas não é. O que tem de igreja que parece evangelho, não é. É doutrina de demônio. A irmã, uma parente minha ainda, uma mulher de oração, a irmã Maria Antônia, visitando uma igreja em Parnamirim. Uma igreja do tamanho da nossa sede lá, uma igreja enorme. E foi no ciclo de oração à tarde, 2h da tarde, lotado de gente. Maria Antônia já foi lá para atender um convite da irmãzinha, sentou-se, ficou lá e tal. E Maria Antônia contou isso no culto de oração da nossa igreja, que ocorria lá nas terças-feiras, lá em Natal. Ela não está mais podendo, não está mais indo nos ajudar nos cultos de oração. Problema de enfermidade. Caiu da escada na casa dela, coitada, está toda arrebentada. E Maria Antônia lá, na hora do mover, né? O pastor dava uns pulos e batia assim nas pernas, assim, e dava aquele grito, tal, aquela coisa toda. E a igreja, coisa linda, aquela coisa toda. Aí bate uma profeta para cima dela e disse assim, botou o dedo na cara dela, disse, se você tem pedido isso ao homem, ele não te deu uma peça a mim que eu te dou agora. Aí, discernimento de espírito, ela disse, eu não quero nada que venha de você, Satanás, em nome de Jesus. A doidinha caiu, pá, e saiu do meio da igreja assim, feito uma cobra. E a igreja, quem está entendendo? Tem muita coisa, queridos, que são cultos de demônios, e as pessoas estão achando que está lá, achando que é de crer, que é Deus. E isso ocorre por falta de quê? De conhecimento. Você vai na igreja, é um mover, é um marcha, é um pula e corre, dá o som da lagartixa, pá, pega na parede, corre, o som do torubabo, sai as cadeiras, derrubando cadeira. E aí esse culto aí é um culto. Irmãos, o culto verdadeiro é aquele que a palavra é exaltada, amém, queridos? O culto verdadeiro é o culto onde Deus é entronizado, onde Cristo é entronizado, onde os louvores o adoram, o entronizam. O culto verdadeiro é o culto onde a Bíblia é o centro da mensagem. Quem está entendendo? Ela só pegou a Bíblia dela e foi embora até hoje. E eu ainda vou pegar o endereço para ir lá, eu quero conhecer. Eu? Eu gosto demais de conhecer esse negócio, meu Deus. Eu vou ficar só lá. Quem tem que conhecer esse negócio, irmão? Meu Deus. Meu Deus do céu. Então, nos últimos dias, olha o que aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, aluno aqui de Paulo, expressamente diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos, de apostasia da fé, ou seja, de negação da fé. Estamos chegando a esses dias que a coisa ficou tão banal que é difícil crer. Porque está tão banal, queridos. O nosso presidente da Câmara Federal, o nosso presidente da Câmara, querido, investigados em todas as CPIs de tudo que não presta no mundo, é representante da cadeira evangélica na Câmara dos Deputados, da igreja, homem crente, pregador, irmãos, olhe como as coisas estão. Aí as pessoas começam a ver isso e apostatam. Por quê? Porque aqueles que se dizem cristãos, se dizem pastores, assumem uma condição e não são. Eu sou do tempo, irmãos, que um título de pastor era algo lindo e importante, era algo assim, respeitoso. Era, irmão, eu sou desse tempo.
Hoje em dia acabou isso, irmão. O irmão está revoltado aqui, aí sai, vai para ali, não, eu venho para cá, você me ungir pastor. Eu acabava de falar, não, é pastor, pronto, acabou de virar o pastor. Aí sai, detonando tudo. Aí, irmãos, você sai para um canto, às vezes eu estou no shopping, em algum canto público, aí eu tenho um bocado de ovelha, que é muita, eu não sei nem quantas são, aí de repente no meio do shopping, ai meu Jesus, aí todo mundo começa a olhar assim, procurando quem? Pastor! Aí todo mundo, choraram. Diz logo, é ladrão. É safado. Quem está entendendo, queridos? Algo que é santo, algo que é digno, perdeu, parece que o sentido, perdeu a dignidade. Por quê? Porque nesses últimos dias estão usando o púlpito de igreja para palanque. A da graça decaíram. Estão pregando outro evangelho. Cultos de doutrinas que era para instruir, como nós estamos instruindo aqui na Bíblia. Nos últimos dias 4. Não, a gente está pregando dogma, use costumes. Não bote brinco, não tire brinco. A saia é tanto, o short é tanto, o cabelo é tanto. Bota para cima, para baixo. Então a gente aprende muito mais os dogmas do que a sã doutrina. Culto de doutrina é culto de ensino, querido. Porque se essa palavra não libertar você, nada liberta. Não tem pastor na face da terra, por mais invocado que seja, que vai mudar o caráter de alguém. Quem muda o caráter é Cristo, é a palavra, é o Espírito. Então você está aqui todo mulambento, todo mau caráter, e chega do mundo e vem para cá e senta aí, não tem problema, fica assim, meu filho. Aí o cara vai, aí vem, erra, aí vem para a igreja, aí amanhã ele pisa na bola, o pastor vai buscar ele lá na boate, e ele chega aqui drogado. Não, meu filho, senta aí, não tem. Mas pastor, calma, sente aí, ouça a palavra, receba a palavra, ouça a palavra. Aí amanhã cai de novo, senta aqui, ouça a palavra. Quem vai libertar ele é a palavra, irmão. E sabe quando é que a gente vai desistir desse bacana aqui? Nunca. Chega atrasado, sujo, e a gente nunca vai desistir dele. Diga glória a Jesus. Nunca. Porque quem vai libertar ele, irmão, não sou eu não, é Jesus. Aí eu tome palavra, tome Bíblia. Aí ninguém te escutando. Irmão, se a Bíblia não resolver seu problema, ninguém resolve. Domingo eu fui direcionado no Espírito para pregar na ceia, lá na sede antes de ontem, sobre perdão. Não sei porque Deus me deu uma palavra de perdão. Eu falei, eis meninos, na segunda-feira foi um tirinete de gente pedindo perdão. Até lá em casa marcaram reunião. Eu digo, por que na minha casa? Pastor, porque aí é um campo neutro. Eu digo, não, aqui não. Aí uns foram lá para casa, outros foram para o shopping, para resolver o que, irmãos? Pendengas. Porque não adianta estar com fingimento dentro de igreja sem liberar perdão. Sem liberar perdão, sem liberar perdão, sem liberar perdão. Porque quando você libera perdão, você libera tudo que não presta. Aí saúde vem, alegria vem, conforto vem, tudo de bom vem. E a gente tem que liberar perdão, irmãos, para aquelas pessoas que mais nos magoaram, que são as que mais nós amamos. É o nosso marido que nos abandona, é a nossa mulher que nos larga, é os filhos que vão embora, são os filhos ingratos, os patrões que não reconhecem o funcionário que não favorece o patrão, ovelhas ingratas com o seu pastor, liderança que não reconhece a autoridade de pastor que pisa na cabeça da ovelha porque acha que é autoridade. Perdão, queridos, este é o evangelho da graça, que não deixa brechas para absolutamente nada, tem respostas para tudo, solução até para conta de matemática. A Bíblia tem respostas. Então quanto mais nós aprendemos, absorvemos isso, mais felizes somos. Aí cumpre-se o que Paulo ensina em Romanos capítulo 5. Os que recebem ou os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por um só, Cristo Jesus. Amém? O que é reinar em vida? Alguém veio para cá de bicicleta hoje? Tu? Alguém veio a pé? Alguém veio de besta, de sprinter? Não importa como você veio, de bicicleta, a pé, de carro, de carona.
Não importa a situação que você esteja. A Bíblia diz que se você recebeu o dom da justiça e a abundância da graça, não importa o seu veículo e como você chegou aqui, você vem reinando em vida. Reinar em vida é reinar sobre a situação que você se encontra. É você glorificar e viver em paz, em alegria, acima da situação que você se encontra. Quem está entendendo, diga amém. Isso é reinar em vida. Não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro, não é a conta bancária. É você poder reinar sobre a situação que você está. Não deixando que aquilo te domine, não deixando que aquilo te deprima, não deixando que aquilo te governe. Você tem um governo da sua vida, não o diabo, não o medo, não a frustração. Eu tenho um controle da minha vida pelo sangue de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então vamos adiante. Nós lemos Paulo, quando escreve a Timóteo, expressando essa verdade, que não são todos, mas alguns, né? Destacando isso, Romanos 5,19 deixa de uma maneira muito bem clara para nós, enquanto o irmão abre ali, que se nós achamos que a nossa salvação é negligenciada tão facilmente, nós estamos rebaixando o poder do sangue, o poder do nome de Jesus. Romanos 5,19 diz assim, Romanos 5,19 diz: pois pela desobediência de um só, quem foi que desobedeceu? Muitos foram feitos pecadores, sim ou não? Assim, pela obediência de um só, Cristo Jesus, muitos foram feitos o quê? Muitos vão ser feitos no futuro, ou muitos foram no passado? Já foram feitos. Foram feitos no passado, não é isso? Olha para o teu irmão e diga: boa noite, justo. Diga: boa noite, justa. Eu entendi, boa noite. Boa noite, justíssimo. Por causa da obediência de Jesus, meu amado aqui é justo. Agora vai dizer isso para o mundo? Ele diz que é loucura. E eles têm razão. Porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é o quê? Loucura. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: boa noite, louco. Diga: doidinho. Louco. A pregação do Evangelho é loucura. Mas loucura para quem? Para os que perecem. Para nós é o quê? Poder de Deus para a salvação. Diga glória a Jesus. Então essa loucura que para o mundo é arrebatadora, para nós é o quê? Salvação. Então eu creio nesse negócio. Quando Paulo diz que nós fomos feitos justos por causa de Jesus. Então, irmão, me alegro muito, porque essa igreja, ela já aprendeu isso. Acho que ninguém vai mais confundir Tainá nunca, de que ela é justa. E ela, com essa carinha dela, desse tamanho assim, que é pequenininha, né, ela vai dizer assim: ei, Adão me fez pecadora na minha carne, mas Jesus feio me fez justa. Então nele eu sou justa. Pronto, diga glória a Deus. Aí ninguém vai derrubar essa mulher. Ninguém vai derrubar Jetson, ninguém vai derrubar Nandinho, ninguém. Por quê? Por causa da consciência de justiça. Amém? Mas será que é a justiça nossa mesmo, querido? É a justiça de Deus? De Deus, é a justiça dele, não a nossa. Nós não temos nenhuma justiça que nos habilite a ser reconhecido como filhos de Deus. Amém, querido? Foi. Queimou uma lâmpada, eu acho, aqui, viu? A bicha pipocou. A unção aqui está tão grande que a unção fez assim, eu levantei a mão, a bicha, né? Passe a sua apostila para a página número 8. Eu quero que você entenda uma frase. Pense sobre isso agora. Atenção, jovens, adultos. Pense numa coisa agora, Mércia. Quando a nossa fé é uma fé correta, quando a nossa fé é correta, isso é muito sério. Quando nós aprendemos a fé correta, fé na palavra, quando a nossa fé é correta, nós alcançamos a coisa
correta, perfeita. Quando nós cremos errado, não alcançamos resultados errados. A nossa fé precisa ser uma fé correta, com base naquilo que Jesus fala. E que exemplo glorioso nós poderíamos dar, se não já estabelecido e narrado nesta apostila, quando traz para nós o exemplo daquela mulher com fluxo de sangue. Quando você abre lá em Marcos 5, irmãos, nós não vamos ler porque é muito longo esse texto, mas observe um detalhe. A mulher, Marcos quando escreve, diz que ela ouviu falar. Oh meu Deus, diga glória a Jesus. A mulher ouviu falar, ou seja, ela creu na coisa certa. Ela creu, ela ouviu falar que Jesus, que curava, ressuscitava mortos, leprosos, libertava os cativos, os oprimidos pelo demônio. Ela ouviu falar que ele estava passando ali, ó. Ela creu corretamente. Quando você crê corretamente, você age corretamente. Nós precisamos crer na coisa certa para agirmos corretamente. Aí a doidinha disse assim: ei, ele é? Olha aí, irmãos, como ela creu. Porque se ela não tivesse crido corretamente, sabe o que tinha acontecido, irmã? Nada. Sabe por quê? Porque ela sangrava há 18 anos. A mulher que estava naqueles dias de sangramento, dura em torno de entre 3 a 5 dias, ela era proibida de sair na rua. Ela era considerada imunda. O marido não podia ter relações com ela, depois de um período de pelo menos 7 a 10 dias depois que terminava o seu ciclo. Ela era considerada imunda. Ela não podia entrar em lugares públicos. Se ela porventura, por um acidente de percurso, ela tivesse que sair da rua, ela era obrigada a gritar: imunda, imunda, aqui vai o imunda, para as pessoas saírem perto dela. Era lei. Mas a fé dela foi uma fé perfeita. Ela creu naquele que era o autor da fé. Quando a nossa fé está correta, nós agimos corretamente. Ela creu em quem, queridos? Em Jesus. Ela creu em Jesus. Aquela mulher sunamita, alguns pensam até que ela mentiu, não é verdade? Quando chegaram para ela, disseram assim: olha, vai tudo bem com teu filho. No coração dela, ela tinha plena convicção de que estava tudo bem. Quem está entendendo? A fé dela era uma fé correta. O meu negócio não é com você, meu negócio é com o profeta. Está tudo bem contigo, está tudo bem. Irmãos, o que ressuscitou aquela mulher não foi só o poder, a unção que estava sobre o profeta, mas sobre a fé que havia no coração daquela mulher. Está tudo bem. Amém, queridos? Então, queridos, aquela mulher disse: se eu tão somente tocar na... Ei, eu não quero pegar nele, não quero beijar ele. Se eu conseguir tocar na orla, ei, eu fico curada. Fé correta. Aí, irmãos, a fé tem que ter uma ação proporcional, sim ou não? Não adianta você dizer que tem fé e não ter uma ação que corresponda com a sua fé. Ela disse: se eu tocar, eu sararei. Fé correspondente, ela creu corretamente. Nós precisamos crer corretamente, e crendo corretamente, nós precisamos agora agir corretamente. O que ela fez? Sentou-se na cadeira e ficou lá. Ah, se eu tocasse, eu era curada. Não foi assim que ela fez? Sim ou não? Não, irmão. Ela saiu rastejando, porque não é brincadeira não, sangrar 18 anos, gastar, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, não tinha mais nada. Ela perdeu filhos, perdeu marido, perdeu casa, perdeu bens. A Bíblia diz que ela perdeu tudo o que tinha. Tudo é tudo. Desprendeu tudo com médicos, com curandeiro, com tudo. Nada resolvia o problema dela. Aí agora ela disse: se eu tocar, aí ela creu corretamente. Agora ela precisava agir corretamente. Ela saiu. Isso nos deixa um exemplo muito glorioso, queridos. Se você crê naquilo que Deus te falou, comece a agir como Deus te falou.
Comece a agir, não desista. Não cruze os braços. Não desista das coisas, não. Haja. Creu corretamente, agora haja corretamente. Isso nos negócios. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um vislumbre, se Deus te deu um sonho, se Deus, irmãos, comece agora a colocar na prancheta, comece a colocar no papel, comece a agir agora, comece a agir pensando naquilo, e comece a tomar passos e tomar decisões baseado naquilo que a tua fé já trouxe ao teu coração. Aquilo que você crê, precisa agir como crê. Quem está entendendo? Agir como crê. Não adianta você ficar com sonho, sabendo que Deus te fez a promessa, e agora você vai ficar aqui. Bem, se Deus não vier para cá, não me levantar daqui eu não saio. Tem até um hino, diz que assim, né, irmão? Tem um hino da harpa, não sei se aqui não saio. Daqui ninguém me tira. Não é, irmão? Não é um hino? Pois é. Ninguém me tira. Aí termina com a língua roxinha, não sai do canto. Está entendendo, irmão? Mas quando a irmã crê corretamente, aí vai o quê? Agir corretamente. Ela saiu rastejando, e imagina que ela passava debaixo das pernas de um, e com medo, porque se ela fosse pega, ela era apedrejada. Olha quem está aqui, pedra dela, era escondida. Imagina aquela mulher tal, escondida debaixo das pernas de um, das pernas de outro. Aí eu olhava assim, estava só a rola do vestido. Eu disse, se eu tocar, eu fico curada. Tá lá. Ela creu corretamente e ela saiu rastejando. Quando ela tocou, Jesus será que Jesus não sabia, irmão? Sabia demais. Mas para manifestar para ela mesma, disse, epa, para. De mim saiu virtudes. Irmãos, tem muita gente que vem para o culto. Poucos conseguem tocar o coração de Jesus. Por quê? Porque vem apenas para observar, vem para cumprir uma agenda, vem porque é domingo, mas sai sem carregar o quê? Sem carregar a sua cura, sai sem carregar perdão, sai sem carregar a libertação, sai do culto absolutamente como entrou. Por quê? Porque a sua fé não foi uma fé genuína, e ela não agiu correspondente, como a palavra diz. Eu vou para o culto adorar o meu mestre, e eu creio que eu nunca sentei na igreja e saí do mesmo jeito. Eu sempre saio liberto, alegre, feliz, curado, restaurado. Eu vou lá, enquanto eu estou aqui, Deus está fazendo um milagre na minha casa. Enquanto eu estou aqui, Deus está salvando meu marido, meus filhos, guardando. Eu creio corretamente, mas eu vou agir corretamente. Quando ela tocou, já disse, de mim saiu virtude. Mestre, todos te tocaram aqui, para de dizer coisa aí. Jesus, não, de mim saiu. Até que a mulher, coitada, a bichinha, disse, sou eu. Aí Jesus, com aqueles dois olhares, os olhares de Jesus é assim, pequenininho, igual o meu assim, ele olhou para ela e disse, mulher. Quem está entendendo, queridos? Se a sua fé for uma fé baseada na palavra, e você agir baseado na palavra, você sempre terá um resultado da sua fé. Porque nunca ninguém tocou em Jesus e saiu do mesmo jeito. Nunca ninguém teve um encontro com Cristo e saiu do mesmo jeito. Nunca ninguém fez isso. Amém, queridos? No tópico 2, nós vamos entrar agora num momento abençoado que resolve algumas polêmicas do Evangelho da Graça, que é justamente, e agora na graça eu posso viver em pecado? Veja que pergunta mais idiota, né? Mas, queridos, olhe, a nós aqui não, porque a maioria aqui, uma grande maioria aqui tem pelo menos 3, 4, 5 anos de crentes, são crentes neófitos, né? Recém-convertidos. E às vezes não tem muito esse conhecimento do que alguns aí pensam. Está por fora, queridos. Ei, esse negócio de graça não, viu? Cuidado desse negócio de graça aí, viu? Esse negócio de Evangelho da Graça, porque os caras aí agora pode tudo. Cuidado. É uma libertinagem completa. Cuidado desse negócio de Evangelho da Graça, viu, irmão? Porque não é brincadeira não. É graça, é engraçado. E pode tudo. Será que pode mesmo, irmão? A graça não é, e nunca foi, e nunca será, permissão para vivermos em pecado.
Pelo contrário, a graça é o poder de Deus, que nos faz livres da escravidão de quê? Do pecado. Romanos 7,14. Romanos 7,14 diz justamente isso. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado, ou bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Paulo estava no livro, no capítulo 7 de Romanos, falando da sua condição carnal, do homem natural que ele era. Quando você continua a leitura, Paulo vai dizer assim: mas é uma coisa incrível, aquilo que eu não quero fazer, faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu logo faço. Aí ele exclama, ele diz assim: meu Deus, e agora? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E o versículo 25 liberta Paulo, que diz assim: eu dou graças a Deus. 25 do 7 de Romanos: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei, na minha carne para o pecado. Aí ele diz, no 8, ele diz: agora, portanto, nenhuma condenação existe mais, nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Há uma diferença muito grande de condenação para quem não está em Cristo, na lei, e agora nenhuma condenação para quem está em Cristo, porque está na graça. E Paulo continua no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Amém, queridos? Então é importante que nós entendamos, queridos, que não é porque nós estamos debaixo de uma dispensação de graça e de favor, que agora nós recebemos agora uma carteira para ver uma vida de cachorrada, para ver uma vida de miséria, uma vida promíscua, de jeito nenhum. E nós vamos ver alguns versículos aqui que vão nos ensinar justamente isso, que porque agora estamos debaixo da graça, que estamos debaixo daquilo que é a vontade e o favor de Deus, nós não vamos mais poder viver debaixo do pecado. Abra comigo 6, Romanos 6. Olha a pergunta que Paulo começa a fazer aqui. Está aberto aí? Que diremos, pois, irmãos? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Irmão, se Paulo fez essa pergunta há 2000 anos atrás, 60 anos depois de Cristo, pouco menos de 2000 anos, aliás, um pouco mais de 2000 anos, é porque naquela época, Rai, já começou esse comentário. Porque quando Pedro e Silas e Filipe, eles prezavam pelos rudimentos do cumprimento da lei, Paulo agora chega abolindo tudo isso pela graça. Aí pronto, esse cara agora está libertino, porque ela agora está pela graça, não tem mais que circuncidar, não tem mais que fazer voto, não tem mais que votar, não tem mais que... Agora não, agora é graça. Aí Paulo agora diz não, aí ele começa a dizer assim: que diremos, pois? Agora nós vamos permanecer em pecado, porque quanto mais pecado, mais graça? Qual é a resposta de Paulo no versículo número 2? O que ele responde, Tainá? O que Paulo responde, Carlinha? Ninguém está lendo isso aqui não? O que Paulo mesmo responde? Irmãos, entendem que na graça nós morremos e fomos sepultados com Cristo? Irmãos, como é que você morreu e foi sepultado? Como é que você pode ainda viver na lei, nos rudimentos? Então quem vive na graça não vive debaixo de pecado. Quem está entendendo? Então graça não é licença para pecar. Na hora que você está na graça, você não tem graça mais para o pecado. Essa é a diferença. Mas será que pode pecar? Claro, não é poder, aquela coisa, eu vou pecar. Não, é assim, pode pecar? Sim ou não? Pode, irmão, nós somos humanos ainda. Nós podemos cair no pecado, nós podemos falhar. O ser humano é falho, quem está entendendo? Mas a graça nos redimiu, a graça nos cobriu, e aquilo não vai fazer com que a gente permaneça naquele pecado.
Então eu não vou agora viver em pecado, por quê? Porque de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Diga comigo, graça significa que eu morri para o pecado. Uma pessoa que é cheia de graça é uma pessoa que não serve mais para o pecado. Ela não serve mais. O pecado não mais a fascina. Pecado jamais não, sabe, não é aquela coisa que dá água na boca. Sabe como é que eu estou falando? A gente está no curso aqui, falta 20 para 9. Aí você está lá, 9 horas eu vou pecar. Ainda faz uma musiquinha. Quem sabe como é o nome daquele? Melô, é? Melô, é? O melô do pecado. Tem o melô do pecado. Aí é que sabe o melô do pecado. Ele já compôs essa música. Não sei, já gravasse aí? Não. Você já gravou o melô do pecado? Já não. 9 horas vou pecar. 9 horas vou pecar. 9 horas vou. Tem algum crente aqui esperando terminar o culto para cair no pecado? Tem? Não, se tiver, não diga não, pelo amor de Deus. Só para, né? Porque de repente você está mesmo, aí você... Não, mas diga assim. Pelo amor de Deus, se mantenha em silêncio. Mas diga assim, se tem, querido, é porque falta morrer. Morrer em Cristo. Falta morrer na graça. Porque quando morremos e somos sepultados com Cristo, a graça nos inunda. Então, a gente não vai estar agora pensando, premeditando pecar. Sábado, 10 horas, está agendado. Não é assim. Mas sábado é possível que nós pequemos, sim ou não? Mas ninguém premeditou. 10 horas eu vou. Carlinha, seu nome é Carlinha. Tainá, sábado, 10 horas, nós vamos lá na tua casa para a gente depenar Carlinha. Nós vamos detonar ela. A gente vai matar no Facebook, a gente vai botar tudo, a gente vai... Irmãos, é assim? Não é. Porque se agirmos assim, se nos associarmos para pecar, inclusive nessa besteira de detonar a vida de Carlinha, como é o seu nome, irmão? Detonar a vida de Felipe, ou qualquer outra coisa, né? O que a gente está fazendo aqui, irmãos? Nós estamos associados com o mundo do crime, do cão, do diabo, cheio de demônio, e precisa de libertação. Se no seu coração ainda reside esse desejo e essas coisas de fazer isso aí, é porque a graça ainda não te alcançou. Não te alcançou. Por isso que Jesus falou para algumas pessoas: vos é necessário o quê? Nascer de novo, mudar, morrer para a carne e viver para o Espírito. É sepultar a natureza. Não quer dizer que você vai morrer, mas quer dizer que aquilo não tem mais. Você não vai deixar que aquilo mais flua em você. Aquela vontade ainda vem, o desejo ainda pode vir, porque está na carne, mas aquilo nunca vai prevalecer. Por quê? Porque você está debaixo a graça sempre vai superabundar o pecado. A graça sempre ganha. Quem está entendendo? Então, não dê desculpas, ou não aceite desculpas. A sua igreja é a igreja da graça? A igreja de Macaé está ficando famosa, essa igreja aqui. Ah, aquela da graça é ela mesmo. É aquela que somos libertos pela graça, que somos favorecidos pela graça, que somos salvos pela graça, e que odiamos o pecado por causa da graça. Odiamos a mentira, odiamos a falsidade, odiamos a dissimulação por causa da graça. Amém, queridos? Não aceitamos grupinhos, não aceitamos disse-me-disse, não aceitamos detonar ninguém. Não, tudo por causa da graça. Somos transparentes, somos desarmados, somos abertos. Quem quiser entra, quem quiser sai, não tem problema, porque aqui é a graça.
Somos livres pela graça. Amém, queridos? Tem um capítulo de Romanos, irmãos, que eu gostaria de ler com os irmãos. Alguns versículos que talvez seja a palavra mais, digamos assim, libertadora que alguém pode ler para o conhecimento da sua base da graça. É o capítulo 6 de Romanos. Vamos lá? Quem tem Bíblia aí? Marque na sua Bíblia aí. Vá marcando, colocando uma setinha. A Bíblia da Tosa. Você é crente mesmo. Você é um homem de Deus. Quem não trouxe Bíblia e anda de bermuda, nem para o céu vai. Quem está entendendo aí? Glória a Deus pela graça, amém? A graça nos alcançou e nos libertou, amém, querido? Diga assim, olha que coisa linda. O versículo 2 diz, Paulo diz, de modo nenhum a gente vai pecar para que a graça aumente. Olha, olha aqui, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Não tem cabimento. Como é que alguém já morreu e continua praticando crime? Me diga um cara que morreu em Macaíba famoso aí, que morreu. Morreu 2 gêmeos, um gêmeo foi, 2 gêmeos, 2 irmãos foi. Cosme e Damião. Qual a idade deles? Não, digamos que tem 18 anos, morreu agora recentemente, foi? Ok. Faz tempo, faz melhor ainda. Digamos que faça 3 anos. Pronto, 3 anos. Aí, o meu amado Francelli chega para cá, os irmãos dizem, ei, os gêmeos estão assaltando em Macaíba de noite. Mas não morreu. É as almas. Os gêmeos estão Irmão, a polícia vai dar crédito para esse negócio? Quem é que vai acusar um morto? Me diga. Está morto, irmão. Morreu. É isso que Paulo está dizendo. Morreu. Olha, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou seja, já morreu. Não podemos mais acusar ninguém que morreu. Ou não sabeis vós que todos quantos somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Foi na morte. De sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, ou seja, numa maneira de vida totalmente diferente que andávamos. Diga amém, pelo amor de Deus. Diga comigo, na graça eu ando numa vida nova. Novidade de vida. Não como antes, porque eu morri. Eu fui sepultado no batismo. Não é assim que diz a palavra? Continuando, ele diz assim, queridos: se fomos batizados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos também com Ele na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem, o nosso velho homem, Paulo está dizendo, a nossa velha natureza, o nosso velho desejo, os nossos velhos hábitos, a nossa velha maneira de ser. Está lembrado como a gente era antes? Ei, tu? Lembra aí? Ixi. Ai, Deus. Pensou aí ali? Pronto. Esse velho homem, essa velha natureza, Paulo está dizendo assim, ó. Esse velho homem foi crucificado. Foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja, a fim de não servir mais para o... Ora, se essa sua velha natureza, esse seu corpo antigo, pecaminoso, foi crucificado com Cristo, ele não serve mais para viver
pecando, porque ele está crucificado com Cristo. Irmãos, tem uma verdade mais gloriosa do que isso. Quem entende esse versículo é liberto para o resto da sua vida. Quem está calado sem dar um glória a Deus nunca entendeu isso. Aleluia. Oh. Irmão, quem foi crucificado com Cristo aqui na sua morte? Carlinha não foi não? Carlinha crucificado. Vou perguntar de novo, vou dar chance para ela. Quem foi crucificado com Cristo na sua morte aqui? Foi? Sim ou não? Então, Paulo está dizendo que quem foi crucificado com ele na sua morte, o corpo do pecado foi desfeito. Não serve mais para o pecado. Aí aquela doidinha, eu sofro muito essa tentação, irmão. Eu sou muito tentado nessa área devido à minha beleza, ao meu porte. Então indiquei, irmão. Eu vigio muito essa área, eu ando muito com Raí e tal. E a mulher quando olha, não olha para Raí, só olha para mim. Não, irmão. Pensou que foi inverso? Foi. Por quê? Que beleza tem nesse rapaz aqui? Nenhuma. Ele só tem uns dentes brancos bonitos. Ah. Aí veja bem, irmão. Aí a doidinha olha para mim e diz: e aí, gordinho? Chama logo de gordinho. E aí? Tudo bem? Tudo bem. E aí? Eu digo, aí o quê? A gente fica logo doido, tá entendendo, irmão? A gente fica logo leso. E aí? E aí? E aí? Ela disse, e aí? E aí? Isso não é homem, não? Não, morri. Eu morri faz tempo. E se ela insistir? Porque algumas querem insistir, quer pegar. Porque não resiste a beleza. Quem está entendendo? Quer pegar. Aí o que você faz? Corre, irmão. Porque se tu não correr, corra. Corra. É por isso que eu estou na academia. Hoje eu corri quase. Eu corri não, que eu não consigo correr direito. 1 hora. Já para praticar. Quem está entendendo? Eu estou me cuidando, irmão, porque eu sei que o meu corpo foi desfeito para o pecado. Então na hora que o negócio desse vem, irmão, se eu não correr, a carne reina, a carne quer fazer a vontade dela, mas eu li na palavra e criei que a minha carne foi crucificada com Cristo. Ela não serve mais para o pecado. Aí se ela não serve, o que eu faço? Corro. Até hoje quem não correu? Dançou. Apóstolos, bispos, homens de Deus caíram. Por quê? Pode entrar aqui, doidinha, que eu garanto. Senta aqui, filha. O que você está sentindo? Esqueci do microfone. De uma maneira que, como eu não sirvo mais, eu evitar, fugir, resistir ao diabo, fugir disso, de formas que a graça que me revela, que me garante isso, vai fazer com que eu entenda que se eu não fugir, a minha carne continua carne, a carne natural continua ainda na carne. Mas o homem que é espiritual, que a graça alcançou, fui salvo pela graça, o espírito está perfeito, o espírito está pronto, a mente está sendo renovada todos os dias pela palavra, mas a carne é fraca. Aí o meu espírito que é salvo e a minha mente que é renovada pela palavra pega a minha carne e diz: vigia, corre doidinho, porque senão tu cai. Cai ligeiro.
Então, queridos, o entendimento da graça não nos faz super-homens, não. Tem um título aí de um livro chamado Super Crentes, aqueles que se julgam acima, que são santos demais, que estão acima de tudo, e todo mundo é imperfeito, e tome, e só ele é perfeito, só ela é perfeita. Não, irmãos. Paulo diz: olha, tenha muito cuidado. Olha o que ele diz aqui: sabemos isto, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja, a fim de não servir mais. Ele não serve mais para isso, porque aquele que está morto não é desmaiado, é morto. Diga comigo: tem crente que nunca entendeu morto e desmaiado. Quem quer entender isso agora? Eu já dei esse exemplo aqui, aí já sabe. Irmãos, você precisa entender que você morreu, mas tem crente que dá só um desmaio. Quem sabe a diferença do morto e do desmaiado? O morto está lá, os olhos duros, pode cutucar ele, nada vai levantar ele, sim ou não? Toca fogo, bota no caixão, joga para um lado, barbeia, bota a roupa, tira a roupa, em pé, faz qualquer coisa. Ele está morto, nada que você faça com ele vai chamar a atenção dele, sim ou não? Agora quem está desmaiado, ei, basta você passar uma lãzinha assim, ó. Aí ele faz. Então tem crente que deu só um desmaio, não morreu. Aí qualquer coisa que passe a lãzinha da soberba, a lãzinha do pecado, a lãzinha da luxúria, a qualquer lãzinha que passe ele está sempre caindo. Quem está entendendo? Porque não morreu, filho. Quem morreu não serve mais para o pecado. Então olha para a pessoa que está ao seu lado com muito carinho e diz: ei, abençoado, morra. Morra. Morra, meu filho. Por que os namoradinhos hoje dentro da igreja tem uma coisa séria? Os pastores de hoje ficam doidos para segurar os jovens. Por quê? Porque tem um bocado de jovens da igreja tudo desmaiados, tudo se arranhando, não morreram, precisam morrer, pegar o seu velho homem e amar muito mais a Cristo do que a sua própria alma, carne. Nunca foi tão difícil hoje liderar jovens, nunca foi tão como é nessa época, querido. Hoje tudo é normal, hoje tudo, irmão, se for dizer assim, se disser pega, não fica nenhum. Rara as exceções dos jovens que estão sendo ensinados na palavra, amém, queridos? Que é o nosso caso aqui da igreja, amém? Mas irmãos, é algo sério. E outra coisa, a maioria dos jovens que vêm, e casais também, já vêm com vícios do mundo. Aí quando chega aqui, irmão, aí continua no mesmo ritmo. Aí o que a gente vai fazer? Joga fora? Não, irmão. Tem que amar e ensinar a palavra, crendo que Deus vai transformar. É sério o que nós pastores estamos vivendo esses últimos dias com jovens. Coisa incrível. Coisa incrível. Raí me deu um exemplo, eu posso contar, Raí? De um celular que ele comprou de uma pessoa, um parente dele, não sei de onde, né? Um amigo, sei lá. Quando ele olhou no celular, vídeos pornográficos terríveis. E Raí disse: seu Jesus do céu, esse aí eu vou olhar só para verificar aqui. Irmão, quando ela olhou, criança de 10 anos, de 12 anos, e viu aqueles vídeos, ele chegou para a mãe: irmã, eu apaguei isso aqui, está terrível. Não, meu filho, eu assisti isso com meus filhos. Ela assistiu os vídeos pornográficos terríveis com a filha de 12 anos de idade. Filho de 10 anos de idade, vendo filmes pornográficos dentro de casa com os pais. Meu irmão, o que é isso? Mais tarde a gente vai querer arrastar uma criança dessa, de um vício, de um demônio de prostituição, e não vai conseguir mais. Porque ela vê tanto isso, ela está tão impregnada disso, que... Aí a gente vê a igreja lotada de jovens. Natal tem igreja lotada de jovens, coisa linda do mundo, mas ninguém toca, cada um vive a vida que quiser.
Porque é fácil. Se arrochar, não fica um. Se pregar santidade e Bíblia, Instituto Bíblico, que é o jovem daqui? Está entendendo, queridos? Na hora da palavra você conta nos dedos. Agora na hora do churrasco, do oba-oba, menino, é lota. Na hora da palavra, que é o que liberta, que é o que restaura, que é o que levanta, cadê a igreja? Na série do mesmo jeito, queria onde for. Vá nas igrejas aí, nos cultos de ensino, de Instituto Bíblico. Procure um jovem num seminário. Não existe. Não existe. Aí os pais querem depois pedir oração pelos filhos. Campanha pelos filhos. Não. Como é que uma mãe assiste um filme pornográfico? Tem uma televisão que vê filmes em casa dos mais terríveis níveis, com o filho olhando. Não morreram, queridos. Crentes desmaiados. Crentes que deram só um desmaio. Pedro escrevendo na sua segunda carta 2:24 diz, 2:24, ele ensinando, transcrevendo, Pedro transcrevendo o que 1 Pedro 2:24, transcrevendo o que Isaías falou, e diz, ele mesmo, olha o que Pedro diz, ele mesmo levou sobre si os nossos pecados e as nossas o quê? Os nossos pecados e as nossas, para que mortos para o pecado, não é assim que diz? Mas tem um que diz assim, para que desmaiados para o pecado. Irmãos, nós precisamos estar mortos, não é desmaiado, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para quê? Para justiça. Pelas suas pisaduras somos. Então tem uma grande diferença de mortos e desmaiados. Quem está entendendo? Irmãos, para nós também adultos, atenção nós adultos aqui, atenção jovens adultos que estão aqui, porque nós somos na igreja e somos casados, precisamos estar mortos para esse tipo de coisa, irmão. Cuidado com a sua internet, com os sites que você entra, irmão, pelo amor de Deus. Cuidado com isso. Porque se você está morto, você não pode estar vendo qualquer tipo de coisa. Quem está entendendo? Enchendo a sua mente com aquilo, impregnando a sua mente com aquilo, impregnando a sua mente com aquilo, meu Deus do céu. Impregna tanto a mente com aquilo, que ele só pensa naquilo. Não tem uma doidinha aqui no programa que só pensa naquilo? Pronto, só pensa naquilo, só pensa na luxúria, só pensa no iníquo, só pensa no imoral, só pensa no errado. Aí chega na igreja, ele não consegue nem adorar. E quando a irmãzinha passa, ele diz, ai Jesus, ele não consegue. Então, querido, nós temos que decidir sobre o Evangelho da Graça, que nos revela na sua palavra, em Romanos 5, que nós, uma vez que fomos sepultados com Cristo, morremos com Ele. Morremos, a nossa velha natureza foi sepultada. A velha natureza é não só a mente contaminada, mas a velha natureza é a maneira de tratar as pessoas, a maneira de tocar nas pessoas, a maneira de tratar a esposa, a maneira de tratar o esposo, a maneira de tratar os filhos. A nossa velha natureza morreu. Então agora o velho homem foi sepultado e o novo ressurgiu, recriado em verdadeira justiça e santidade. É esse novo homem agora que vai ter novas atitudes com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com os obreiros, com os pastores, com os liderados, com os líderes. O velho homem morreu, agora é o novo que foi recriado, queridos. Perfeitos nunca. A gente sempre está buscando, cheio de falhas, mas a gente entende, irmãos, que cada vez mais a gente entende onde errou e volta atrás, e cresce, e desenvolve, vai indo, muito longe da perfeição, porque da perfeição um dia nós chegaremos no arrebatamento da igreja, onde nós seremos semelhantes a Cristo, alcançando a estatura de varão perfeito. Mas enquanto isso, a gente vai estar aqui, queridos, renovando a nossa mente e morrendo para o mundo todo dia. Todo dia. Você vai ler já já. Eu estava essa semana com uns parentes meus, crentes, irmão, crentes. E a gente no aniversário da casa de família, aquela coisa toda. E eu sentado assim, e eles
Irmãos, o WhatsApp é coisa de Deus, mas também é coisa do cão. Porque quando Deus quer abençoar a vida de alguém, ele bota uma pessoa na vida dela. Quando o diabo quer destruir a vida de alguém, ele bota uma pessoa na vida dela. Mesma coisa, o diabo ele imita. Deus quer abençoar alguém, bota uma pessoa na tua vida. O diabo quer destruir você, bota uma pessoa na tua vida. Esse negócio de grupo de WhatsApp, aí eu estava lá sentado e eu me fazendo de doido, sabe? Eu só lá. E eles, e essa aqui? Aí mandava pro outro, e ficava passando aquelas coisas, sabe? Ixi, mas essa doidinha. Crente, irmão. Vendo uma cena das doidinhas. Eu só via risadagem e tal. E eu só esperando passar um por mim. Mas graças a Deus, irmãos, porque eles não ousaram passar para mim. Quem está entendendo? Nem me mostraram. E eles ficaram com a língua coçando. E eu mais ainda, doido para ver. Eu estava doido, quem está entendendo, irmão? E eu na minha, e eles não ousaram. Disse assim, ei, olha, respeitando a minha postura, respeitando a minha fé. Quem está entendendo, queridos? E se eles insistissem em mostrar, eu ia fazer um esforço terrível, dizer, meu irmão, por favor, passe para outro. Por que, irmãos? Porque na hora que eu fosse pregar para os irmãos, na hora que eu abrisse a Bíblia, aí na minha mente subia logo o quê? Aquilo. Aí eu ia estar me esforçando para tentar pregar a palavra, mas com a mente cheia de quê? Daquilo, as mais variadas coisas, né? Não importa o que seja. Coisas banais às vezes. Mas você não pode, por quê? Porque quando Paulo diz que nós morremos e a nossa vida está oculta em Deus, que nós somos sepultados, o nosso velho homem foi sepultado, a nossa velha natureza foi sepultada, agora a gente vai ter que fazer um esforço terrível, tremendo. Para quê? Para que este velho homem não satisfaça mais a carne. No começo dá até um trabalhinho, mas depois você vai se acostumando. Então comece a olhar para os seus grupos do WhatsApp e comece a se excluir ou excluir algumas pessoas que têm cultura de colocar coisas que incomodam você. Quem está entendendo, querido? Incomodam você. Nos grupos da igreja tem vários, tem Macaíba, tem Parnamirim, tem Natal, grupo de jovem, grupo dos santos, grupo dos perdidos, tem de tudo na igreja, tem grupo de tudo. Aí aqui lá eu vejo um negócio, aí eu entro, pessoal, é assim, cuidado, porque, irmão, quando a gente der uma bobeira um pouquinho, tem gente soltando piada, né? Tem gente fazendo do grupo da igreja grupinho de piada mesmo. E a gente não está ali, irmãos, para, não que a gente não possa se alegrar e contar uma piadinha, aquela coisinha agradável, mas aquilo tem um propósito. Quem está entendendo, querido? A gente não pode fugir do pregar uma santidade, aquela coisa, mas tem horas que a gente não frear, ela termina virando o quê? Um picadeiro de circo. E a gente tem que entender, irmãos, que esses grupos é para coisas objetivas. Reunião, tal hora, pá. Pessoal, louvor na praça, tal hora, pronto, pá. Mas não, comi farofa, bota no Facebook, bota lá no grupo, irmão. Tô com azia, bota lá no grupo, irmão. Quem é que quer saber da tua azia? Mas estão usando para isso. Aí perdeu o quê? O sentido. Quando eu abro de manhã, quando eu olho o grupo, 845 num grupo, coisa de ontem para hoje, eu digo, não vou ver nunca isso. Aí quando eu vou olhar só para saber, hoje de manhã amanheci com a unha cravada, digo, tomara que morra, deu tétano. Quem que quer saber da tua unha, irmão? Então a gente tem que começar a nos policiar, a gente tem que começar a entender, irmãos, para usar as coisas com sabedoria, porque a nossa velha natureza morreu, e nós agora estamos ocultos em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga, vigia, irmão, para de botar besteira no Facebook, no WhatsApp. Essa semana eu olhei no Facebook e tem uma abençoada da igreja. Ari, está gravando? Pare. Fiel a mim. Aí o outro diz, ele foi com tudo, não foi para mim. Pronto, aí deprime. Porque o irmão está cantando que ele foi fiel para ele. E Deus não é fiel para mim, Deus é fiel à sua palavra, irmão. Então a gente canta qualquer coisa, achando que está cantando, porque rima. Desça dessa cruz, Jesus. Não deve ter ninguém aqui não, né? Tem uns 50 anos essa música. Eu não posso mais te ver. Tá gravando não, né, Ari? Tá gravando, Ari? Desça dessa cruz, Jesus. Eu não posso mais te ver. Jesus está na cruz, irmão. Mas a gente canta isso e os irmãos choram. Eu não posso mais te ver assim.
Eu te peço, por favor, essa cruz é para mim. E a gente canta na igreja aquilo. E não aguenta um cascudo do irmão. E ainda diz que a cruz é para ele. Ele quer carregar a cruz. Aí na hora que a cruz chega, ele quer matar o irmão. Vive pedindo a cruz. Na hora que Deus bota uma cruz não, que bota uma pedrinha no pé dele, aí ele pede para Deus preparar e levar, porque ele não aguenta. Senhor, irmão, vamos orar para Deus tirar esse Satanás do nosso meio. Isso é o cão, irmão. Isso tem que aguentar esse irmão. Não, vamos orar para Deus levar ele daqui. Ora, aquele irmão está sendo usado para nos lapidar. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, irmãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu és uma bênção na minha vida, irmão. Tu está sendo usado para que eu cresça em domínio próprio, em amor, em longanimidade, em bondade. Tu és uma bênção, Carminha. Então vamos aproveitar isso, irmão, para crescer. Hã? O que que ele não entendeu? Eu repito do início. Sim, as pessoas, seu marido é uma maravilha na tua vida, irmã. Tu vai crescer com ele em longanimidade. Tu vai praticar com ele bondade. Tem horas que você vai querer matá-lo, você não vai matar, você vai dominar, domínio próprio. Está entendendo, irmã? Então, essas pessoas que Deus planta na nossa vida é para que nós desenvolvamos os frutos do Espírito. Quem está entendendo? Claro, nada impede de ministerialmente chamarmos alguém, ensinarmos, às vezes disciplinarmos alguém. Disciplinar, irmão, não é escorraçar, não. Disciplinar é corrigir em amor. Disciplina não é proibir ninguém vir para a igreja e tomar ceia, não. Disciplinar é corrigir em amor, irmão. Você está indo por esse caminho aqui, o caminho não é esse, o caminho é esse. Vem para cá, vem para cá, vem para aqui agora. Vem para cá, não está encontrando no caminho. Isso é disciplinar, para ele não se perder. Porque se a gente não corrigir, ele vai se perder. Se eu sou o pastor do irmão Luciano, e o irmão Luciano fazendo umas coisas erradas, eu vendo e chateado com ele. Aí chega com o irmão e diz: mas Luciano não tem jeito não. Aí já fez de novo. E Luciano, coitado, indo para o caminho errado. E eu, em vez de ajudar o irmão, eu fico falando do irmão. Não, irmão, chega lá, irmão, você vem cá. Tu crê? Ó, é assim. Olha aqui a Bíblia. Não vá por aí não. Vem para cá. Ô pastor. Mas se tu não me dissesse, pronto, meu filho. Corrigiu a rota dele. Quem está entendendo? Com 2, 3, 4, 5 anos juntos, 10 anos, pronto, a gente vai estar tudo afinadinho. Mas eu não posso ver o irmão fazendo uma coisa errada e deixar. Eu não vou falar de supetão, mas eu vou esperar um tempo, orar para que Deus me dê graça, eu chegue e fale. Esperar um tempo oportuno, amém, queridos? Isso é correção. Correção é chamar para a rota. Tirar da rota de colisão e botar de rota para o céu. Em amor. Amém, queridos? Quem pode dizer um amém pelo amor de Deus? Que horas são? Porque eu não vejo direito aqui nesse relógio. Quem quer comprar esse relógio? Que os porteiros confundem, eu não consigo ver. Alguém bota dinheiro nesse relógio aqui? 500. Meu filho, bote preço. Pronto, um homem de fé botou 10, não. Mas botou preço, né? É uma atitude. Os bichos, os ponteiros, esse relógio, o cara que fez ele é muito jumento, porque o negócio é branco e os ponteiros é branco. Como é que eu vou ver a hora? Será? Deixa eu olhar. Menino, é mesmo, 9h15. Era meu. Amém. Então, queridos, porque nós agora vivemos na graça, nós não vamos ver pecando, porque a graça nos tira do pecado e não nos leva de novo para ele. Pelo contrário, eu quero ler 3 referências com os irmãos. Primeiro, Tito 2,11. Tito 2,11. Me ajuda aí, Nandinho de Deus. Nandinho, tu és muito amado, viu? Ari não lhe ama não, mas eu lhe amo, viu, meu filho? E ele ainda faz assim. Tem medo não, filho? Olha, Tito está antes de Hebreus, depois de Timóteo. Tito diz assim, Tito 2,11 diz: é preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. O que é isso? É usar da graça de Deus em vão.
transformando a graça em pecado. 2:11 é Tito 2. Exato, pois a graça de Deus se manifestou a todos. Pronto. A graça se manifestou a alguns, sim ou não? Não. A graça se manifestou a quem? A graça se manifestou a todos. Trazendo salvação a quem? A graça se manifestou a quem? A todos. Trazendo salvação a quem? A todos. Porque existe uma grande corrente aí, queridos, inclusive de pregadores da graça, que crê, diga ali, que crê, irmãos, que a salvação não é para todos, são para alguns. Crê que Deus salvou, que Deus predestinou. Como é seu nome, irmã? Lenilda predestinou para salvá-la. Ela nasceu predestinada para a salvação. E a irmã Lidiane, não, ela pode fazer o que fizer, ela não foi predestinada para a salvação. Chama-se eleição, doutrina da eleição. Então você pode fazer o que fizer, você não vai conseguir, você não foi eleita. E Lenilda foi predestinada. Isso é uma doutrina, irmãos, antibíblica, diabólica e terrena. Por quê? Porque Tito está dizendo o quê? Todos, é? Ele tirou, foi. Por que será que ele tirou, hein? Tirou, foi. Foi, ele tirou. Isso, 11. Porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo salvação a quem? Todos. A graça é para todos, logo a salvação é para todos. Agora me diga uma coisa, Francelli, todos são salvos? Não. Mas a salvação não é para todos? Messia, começa a vossa graça, irmão. O Alisson. Mas a salvação não é para todos, o Alisson? Pronto, a resposta é essa. O Alisson disse, a salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Quem é que pode empurrar na boca de alguém a salvação? Não, é para todos. Aprender. Nem vem para o culto e fica por aula. Nem todos recebem a salvação. Então a palavra diz: com a tua boca confessares o Senhor Jesus, com o teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É para o que confessa, recebe, confessa, declara. Nem todos hão de herdar a salvação, querido, a gente sabe. A grande diferença, Jeconias, qual é? É que Deus, na sua presciência, onisciência, sabe quem vai e quem não vai, sim ou não? Irmão, Deus sabe se ela vai para o céu ou não vai, não sabe? Sabe. Mas quando Deus mandou Jesus morrer, morreu por ela. Agora Deus sabe se ela vai ou não. Ele sabe por causa da sua capacidade, que são inerentes dele, de onisciência. Ele conhece todas as coisas do tempo dele. Exatamente. Então, como Deus ele é onisciente, então, queridos, voltando ao que eu falei, Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Porque ele não habita num tempo, ele não tem início nem tem fim, ele conhece todas as coisas. Os irmãos sabem aqui dos atributos de Deus. Quais são? Onisciência, onipotência, ele está em todas as coisas, todo tempo, ele é todo tempo, ele é todo poderoso, ele sabe todas as coisas. Então, porque ele sabe, ele sabe. Agora, o sacrifício foi por todos. Jesus morreu para salvar todos. O que está escrito em Tito 2:11? A salvação veio a todos. Todos receberam? Não. Mas o que a palavra diz? E a todos que receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Os que receberam. Queridos, nós vamos ficar hoje até aqui, que eu ainda vou para Parnamirim. Estão me esperando na nossa igreja MVP em Parnamirim, e eu não quero me atrasar muito. Tenho um compromisso lá com os irmãos hoje à noite. Amém, queridos?
Os irmãos me perdoam por hoje, 9h30, mas aqui é normalmente até 9h30, 9h40, né? E eu vou correr para a MVP Parnamirim hoje. Ari sempre paga uma pizza para mim hoje, ele não vai pagar não, mas quem sabe ele não dá o dinheiro da pizza e dinheiro. Quem crê, diga amém. Ninguém entendeu. Então, queridos, quantos foram abençoados com esta palavra? Levante suas mãos aos céus, o mais alto que você puder. Diga: graças te dou, Pai, porque pela graça eu fui eleito, escolhido, e não vou perder minha salvação por nada nesse mundo. É o meu bem mais precioso. Vou guardar, desenvolver, zelar a minha salvação com temor e com tremor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.